228. 228. Bom, então fomos até o 228, que inclui uma discussão sobre se Platão... Ah, é. A gente estava discutindo lá o exemplo da Alceste, né, e tal. pode ou não ser considerado um filósofo pirrônico, cético, ao que Sexto Empírico se opõe frontalmente. Depois, Xenófanes, que ele também acha que sustentou dogmaticamente uma opinião que vai contra as prolepses humanas. Ou seja, a saber que tudo é um, que Deus se combina com todas as coisas e é esférico, impassível, imutável e irracional. Então, tampouco Xenófanes, apesar de ser associado, de se encontrar na filosofia de Xenófanes afirmações que o aproximam de uma posição cética, né? Coisas do tipo a verdade é desconhecida e coisas do gênero, né? Depois a Nova Academia e algumas... A gente podia retomar aqui do 226, eu acho, e reler isso tudo. Para fazer a Nova Academia toda aqui. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, alguém quer ler? Ou alguém que não tenha lido? Márcio, você está com o texto aí? Eu tô assim. Peraí, mas eu não tô. Eu tô com o inglês aqui. Pode ler. Ah, bom. Ou alguém mais que esteja aí com o texto à disposição. Ó, apareceu aqui, ó. Ah, sim. Só um minutinho, por favor. Uhum. Certo. Tá um pouquinho lento aqui, mas já tá abrindo. Ok, então. Então, em 226, continuando, diz o seguinte: mas os da Nova Academia, se também dizem que tudo é inapreensível, diferem dos céticos quanto ao próprio dito de que tudo é inapreensível, pois eles asserem sobre isso, mas o cético admite a suposição de que algumas coisas sejam apreensíveis. E, evidentemente, diferem de nós ao separarem as coisas boas e as más. Pois os acadêmicos, não como nós, dizem que algo é bom ou mal, porém convencidos de que o que dizem ser bom é mais provável do que o contrário. E o mesmo quanto ao mal, quando ao mal.
Nós dizemos que algo é bom ou mal sem considerarmos o que dizemos como provável, porém, não dogmaticamente, seguimos a vida, para não ficarmos inativos. Continua? Espera aí. Então, é bom na maneira como nós fazemos, mas com a convicção de que é mais plausível de que o que eles dizem ser bom seja realmente bom, em vez do oposto. E também com a coisa má. Então, a ideia básica aqui é que, de um lado, há uma semelhança em dizer que tudo é inapreensível, mas há uma forma pirrônica de dizer isso e uma forma acadêmica. A forma acadêmica, de acordo com o texto empírico, é uma forma dogmática de fazer isso. Quer dizer, é afirmar que as coisas são realmente inapreensíveis, né, de acordo com o texto empírico. E ele traduziria as coisas são inapreensíveis como correspondendo a outra coisa, né? A experiência que o cético teve de investigar todas as coisas e essas coisas terem aparecido até o momento como não sendo suscetíveis de serem apreendidas, né? O que faz com que haja uma semelhança do ponto de vista do conteúdo do que está sendo dito, porque num certo sentido, nenhuma coisa está sendo reconhecida como apreendida, mas haveria dois significados diferentes. Haveria uma semelhança, mas haveria uma diferença de sentido na maneira como as duas coisas estão sendo afirmadas. Haveria uma semelhança no sentido de que nenhuma coisa pode ser reconhecida como correspondendo a conhecimento, e que isso pode ser traduzido na afirmação nada é apreensível, mas haveria dois sentidos diferentes com que se poderia dizer isso. É difícil saber exatamente qual é a diferença de sentido, né? Mas uma das afirmações estaria, segundo o texto empírico, comprometida com fazer uma afirmação sobre as coisas e outra não estaria. E a mesma coisa, indiretamente, se mostra na questão sobre o bem e o mal, né? O bem e o mal é a mesma coisa. Nós reconhecemos alguma coisa como bem ou mal, bom ou mal, do ponto de vista da nossa experiência, do que os costumes nos ensinaram, etc. E também, no caso dos acadêmicos, haveria uma intenção de dizer, ainda que do ponto de vista provável, né, é mais... Eles acham que aquilo que eles dizem é mais plausível que seja bom ou mal conforme o que são as coisas. É uma coisa curiosa, né? Porque no primeiro caso, quando o texto empírico está falando das coisas em si, ele poderia também, talvez, ter dito que para os dogmáticos, para os acadêmicos, seria apenas provável que as coisas não fossem apreendidas, né? Porque o provável parece ter alguma coisa de equivalente ao que é, no caso dos pirrônicos, o assentimento ao fenômeno, né? Mas a coisa funciona no caso do bem e do mal, e os acadêmicos veriam, né, o assentimento ao bem e ao que eles julgam bom, ao que eles julgam mal, como ligado ao provável, num sentido tal que isso daria algum tipo de conexão com as coisas. Seria um julgamento que pretenderia estar se posicionando sobre as coisas.
Enquanto que nesse caso, assim, né, a maneira do sexto empírico se afastar de todos esses juízos parece de fato ir caminhando um pouco na direção de um fenomenismo, assim, no sentido de dizer, bom, o cético ele não se compromete com nada além da sua experiência, com nada além do que vai ser traduzido na filosofia moderna como o discurso das ideias, né? Dado que ele não quer se comprometer com as próprias coisas, né? Em nenhuma das suas asserções. É tudo relacionado à própria experiência apenas, né? E sabe-se lá exatamente até que ponto essa avaliação é justa ou não, mas ele enxerga no tipo de juízo que os acadêmicos fariam sobre as coisas algo de diferente. E ele diz, né, obviamente diferente do que nós. No primeiro caso, nem tanto, né, porque as duas afirmações podem ser compartilhadas, né, ainda que em sentidos diferentes, de que nada é apreensível. Mas ele chega a dizer que, obviamente, diferente no que se refere a aceitar algo como bom ou algo como mal, né? Isso é um negócio interessante pelo seguinte, por exemplo, se a gente for, sabe-se lá o que ele tem em mente aqui, né? Ele nunca fala do Cícero, mas o Cícero é um autor, bom, é um autor latino, né? Ele está se movendo aqui no âmbito dos autores gregos, né? Não sei se ele faz alguma referência a algum autor latino em algum momento, mas o Desconheço. Cícero é anterior, né? Oi? Desconheço qualquer referência a autores latinos no sexto. Pois é. Eu acho que a cultura, enfim, essas são questões culturais, né? Talvez, de fato, realmente o sexto ele parece fazer referência apenas a autores gregos, né? Quando ele está discutindo filosofia, que são essencialmente a referência principal quando se está falando de filosofia, mesmo nesse período, né? Porque você ainda tem aqui, sei lá, ele está em Alexandria, a filosofia é vista como uma atividade essencialmente ligada à língua grega, né? Mais importante que seja a dominação cultural do Império Romano, né? Enfim, os próprios romanos absorvem de uma maneira polêmica, né? Alguns mais favoravelmente, outros menos, a filosofia como algo da cultura grega, né? Isso é uma coisa reconhecida como tal o tempo todo. E o Cícero, por exemplo, no caso particular do Cícero, as obras, embora o Cícero se posicione claramente como um autor acadêmico em alguns textos, né, como nos acadêmicos, tem textos sobre a moral em que o Cícero aparentemente se sente à vontade para dar a adesão a, a ideias, né, que são provenientes de outras filosofias, né? Por exemplo, no De Officis, né, ele tem uma visão extremamente favorável a aspectos da filosofia estoica, por exemplo, né? Existe toda uma, vamos dizer, uma sintonia entre os elogios estoicos da virtude e a valorização de certos aspectos da própria cultura romana que o Cícero também julga importantes, né? Então, sei lá, a julgar por aí, talvez isso ilustre um pouquinho o que talvez sirva um pouco como uma ilustração dessa diferença aqui, né? Talvez o sexto empírico esteja se referindo a isso. Os filósofos da academia talvez sejam de um tipo tal, talvez não todos, né, mas alguns sejam de um tipo tal que eles se sentem, vamos dizer, eles julgam que tem uma latitude maior para dar adesão a posições de outras filosofias no que se refere ao bem e ao mal. Quer dizer, como se esse paralelo fizer sentido, como se você, como um filósofo da academia,
pudesse dar uma adesão apenas provável aos aspectos morais, por exemplo, de filosofias dogmáticas. Uma adesão distanciada, digamos assim. Né? Isso é um negócio interessante pelo seguinte, porque o sexto empírico ele está seguramente convivendo com outros filósofos, mesmo nesse ambiente de Alexandria e tudo, né? Se a gente pensar num cara como Plutarco, por exemplo, que é um outro filósofo que, enfim, embora ele esteja mais associado a outros aspectos do platonismo também, né? Ele também elogia a filosofia. Eu acho que o Plutarco ele é um filósofo que tende a ver uma espécie de seguir um pouco a linha do Antíoco e de admitir uma espécie de conexão entre o platonismo e a filosofia da nova academia. Mas é um outro filósofo. Há vários filósofos que têm uma certa tendência eclética, digamos assim, de se apropriar de aspectos de filosofias variadas, né? E isso pode eventualmente estar mais associado culturalmente no ambiente de discussão que o sexto empírico frequentou a posições ligadas à filosofia da academia. Né? Mas isso aqui são apenas conjecturas. Vamos, então, avançar? Vamos. Se você, a menos que vocês queiram discutir alguma coisa. Bom, então eu vou continuar. 227, acho que eu já vou ler junto também 228, que é continuação. Certo. Então, diz o sexto, as impressões, fantasia, nós dizemos, são iguais quanto à plausibilidade ou implausibilidade. Pistin, plausibilidade, apistian, implausibilidade. Então, as impressões, nós dizemos, são iguais quanto à plausibilidade e implausibilidade no que diz respeito à argumentação. Uhum. Mas eles, os acadêmicos, né, os novos acadêmicos, dizem que algumas são prováveis e outras improváveis. E aqui uma expressão importante é que o sexto usa rosson epitologo, né? Existe Sim, uma grande discussão a respeito debate. dessa expressão, né? Exato. E aí continua o sexto. E dizem, os novos acadêmicos, haver diferenças entre as prováveis, pois umas são consideradas como somente prováveis, outras como prováveis e testadas, outras como prováveis, testadas e garantidas. Por exemplo, quando uma corda jaz enrolada em um quarto escuro, simplesmente a impressão provável advinda a quem de repente entra é a de que é uma cobra. Contudo, para quem examinar mais precisamente e atentar às circunstâncias, por exemplo, que não se move, que é de tal cor, e cada uma das outras características, parece uma corda, de acordo com uma impressão provável e testada. Uhum. E a impressão garantida é do seguinte modo. Aí, o sexto oferece aqui um outro exemplo. Dizem que Héracles, tendo morrido Alceste, trouxe a do Hades e mostrou para Admeto, que apreendeu uma impressão provável e testada de Alceste. Contudo, uma vez que Alceste, que Admeto sabia que ela havia morrido, seu pensamento desviou-se do assentimento, sincatatésios, e inclinou-se à implausibilidade. Uhum. Tem uma nota aqui que eu li da última vez, né, que é bem esclarecedora, que é o exemplo de Alceste não é, portanto, um exemplo de representação plausível, examinada várias vezes e indubitável. Eis porque os editores supõem que haja uma lacuna aqui, mas o exemplo dá ao menos uma descrição negativa da
representação plausível examinada várias vezes e indubitável. Quer dizer, o que seria uma representação plausível examinada várias vezes e indubitável? Seria o caso, por exemplo, em que essa mulher não tivesse, em que ele não soubesse, ou que ele soubesse que ela está viva, não que ela foi trazida do Hades, né? Porque o que torna essa representação um contra-exemplo, né? O que torna ela dubitável é o fato de ela ter sido trazida do Hades, né? Porque evidentemente que ela é plausível, quer dizer, plausível é o termo que ele está usando aqui para dizer aprovável, né? É provável no sentido de aprovável. A representação ela provoca a impressão de ser verdadeira. Você pode testar se essa representação é verdadeira, assim como, sei lá, assim como uma corda, ela te provoca uma impressão de um objeto estando lá. Você pode ir lá, pegar a corda e ver se é uma cobra ou se é uma corda. Mas ainda assim haveria a possibilidade de pôr isso em dúvida, quem sabe de alguma maneira, né? Por exemplo, você sabendo que a mulher morreu. Imagina que você tem uma mulher morta ali, você está conversando com ela e, né? Essa dubitabilidade, né, que seria esse critério final para saber se você pode aceitar esta representação no grau máximo de probabilidade, porque nenhuma representação pode ser tornada verdadeira, né? Simplesmente se trata de comparar as representações e identificar graus de probabilidade que dizem respeito não às próprias representações, mas eles dizem que isso, segundo o sexto empírico, isso seria um meio de você averiguar a correspondência entre a representação e as coisas, né? Quer dizer, de você ir a cada vez tendo mais segurança de que esta representação estaria em conformidade com as coisas sem nunca poder ter uma certeza absoluta, né? Mas esse critério de dubitabilidade parece um pouco, talvez o que eu vou dizer aqui seja um pouco polêmico, assim, mas parece ser um pouco aquilo que talvez se aproximasse assim de argumentos céticos num certo sentido, né? Argumentos que, bom, tudo bem, eu estou aqui vendo vocês falando tudo, posso testar o Zoom, mas e se houver um gênio maligno, por exemplo, me enganando com relação a tudo isso? Isso mostra, de alguma maneira, que eu posso colocar essas coisas em dúvida ainda, de alguma forma. Claro que eu não estou sugerindo que esses argumentos tenham sido propriamente pensados pelos céticos antigos, né? Mas é como se, o que o exemplo parece sugerir é isso, mesmo diante de representações que nós testamos e parecem aceitáveis, talvez pudesse haver razões adicionais de uma outra natureza que nos levassem a duvidar, mesmo daquilo que se apresenta como aparentemente... Né? Porque que tipo de dúvida é essa, né? Afinal de contas, é uma dúvida que não tem nada a ver com a percepção imediata que você está tendo da coisa, ela depende de um outro fato que não é diretamente acessível, que é o fato de que ele se lembra, por exemplo, de que ela morreu. Quer dizer, é como se esta crença, que agora parece uma crença sensível, admissível, testada, tivesse em conflito com outras crenças que essa pessoa aceita, e essas outras crenças interferem na percepção atual de um jeito que me impedem de ter uma certeza maior, né, com relação a isso que eu estou percebendo ali, né?
E aqui o sexto, ele marca bem, quer dizer, acho que ele pretende marcar bem aqui a diferença entre o pirrônico e o acadêmico nesse tratamento aqui que cada um dá para as fantasias, né? Sim, Então ele deixa bem claro que pô, a diferença é que para a gente, pirrônicos, a fantasia ela não é mais plausível ou implausível. Embora, quer dizer, embora o pirrônico dê um assentimento às fantasias, ele seguia pelas representações, pelos fenômenos, né? Supondo aí que fantasia e fenômeno têm uma relação de proximidade, a gente não sabe bem, tem uma discussão sobre se identificam ou não, né? Mas alguma proximidade tem. Então, o cético, na medida que ele seguia pelos fenômenos, ele seguia pelas fantasias. Mas, diferente do acadêmico, ele não aceita a fantasia como sendo mais provável ou menos provável do ponto de vista da teoria filosófica, o Rousseau Epitologo. exato. E eu entendo que a fantasia, se ela corresponde mesmo em relação à coisa, não sei. Os acadêmicos pensam que isso pode ser mais provável ou menos provável. O tipo de assentimento que a gente dá à fantasia, então, é diferente do tipo de assentimento que eles dão. Uhum. Do ponto de vista da argumentação filosófica, para a gente, há uma equipolência entre dizer que a fantasia corresponde ou não corresponde à coisa tal qual ela é em si mesma. Sim, é. Então, é um aspecto que vai ter que sempre ser levado em consideração para diferenciar o pirrônico do acadêmico, para evitar confusões futuras com relação àquilo que o pirrônico diz a respeito das coisas. Porque senão, se você entender de maneira equivocada, aí a crença pirrônica, que é esse tal de assentimento ao fenômeno, colapsa, recai numa crença dogmática que o Sexto está dizendo que o acadêmico, no fim, é um dogmático negativo. Por quê? Porque ele dá Exato. um assentimento que é mais forte que o assentimento do pirrônico, né? Então, é um dogmático negativo no sentido de dizer que as coisas não são apreensíveis, mas ainda assim, ao fazer o juízo sobre as representações, tomar a probabilidade que é atribuída às representações como correspondendo a algum tipo de objetividade, porque não se trata apenas de diferenciar as representações do ponto de vista de uma certeza subjetiva, né? Não é isso. Uhum. De acordo com a maneira como o sexto empírico está atribuindo isso aos acadêmicos, né? Então, na verdade, a questão acaba sendo decisivo aqui o sentido dessa expressão Rousseau Epitologo, né? Assim, no que diz respeito ao discurso, no que diz respeito ao raciocínio, no que diz respeito à demonstração, talvez, né? Porque enquanto isso está sendo atribuído a uma propriedade que tem alguma objetividade, parece que há uma, vamos dizer, há uma coerência em princípio do ponto de vista da posição pirrônica, no sentido de dizer que por mais que uma representação pareça mais aprovável do que a outra, nenhuma delas seria suficiente para transpor a diferença que existe entre as nossas representações e as próprias coisas, porque a gente nunca tem um acesso direto às próprias coisas. Então, como saber, né? Quer dizer, tudo isso é algo sobre o que suspendemos o juízo na medida em que o juízo dos acadêmicos sobre se uma representação é mais provável ou não seria algo de acordo com o logos filosófico, né? Então, e sobre isso nós suspendemos o juízo. Agora, é uma coisa curiosa, por outro lado, que é o seguinte: se nós deixássemos de lado esta pretensão objetivista, digamos assim, dos acadêmicos, a comparação entre os acadêmicos e os pirrônicos, ela mostra que, no caso dos acadêmicos, enfim, os pirrônicos, eles não pretendem, se o sexto empírico está suspendendo o juízo sobre tudo que é de acordo com o logos, a gente não sabe o que ele diria
sobre as crenças na medida em que não são de acordo com o Logos. Ele simplesmente diz que algumas são... Ele admite na prática que algumas são mais plausíveis e outras são menos plausíveis, como a gente viu naquela análise do texto final das hipotiposes. Ele acha que alguns argumentos são mais persuasivos, outros são menos. Evidentemente que se você disser para ele que está nevando no Saara, ele vai achar isso implausível, né? Mas ele não adentra em nenhum tipo de análise sobre comparação entre plausibilidade de proposições. Enquanto que se você, no caso da teoria dos acadêmicos, se você tomasse todo esse discurso como sendo um discurso apenas compreendido no âmbito da experiência, sem ter uma pretensão de dizer o que são as coisas, ele possui uma raiz de uma discussão epistemológica próxima do que vai acontecer na filosofia moderna, de uma maneira mais clara do que acontece no pirronismo. Porque ele diferencia, por exemplo, entre... Por exemplo, se você for ver um texto como o do Locke, né, que o Locke está interessado em fazer, em diferenciar... Esse é um problema, né, que se coloca no texto do Locke. Assim, o Locke admite que nós não temos nenhum acesso a nada que não sejam as nossas ideias, mas o objetivo do ensaio é o de fazer uma categorização das coisas que nós podemos admitir ou como sendo certas, ou como sendo menos certas, ou como sendo prováveis, ou menos prováveis, né? Então, na verdade, quer dizer, esse projeto epistemológico moderno, vamos dizer, deixemos de lado o problema de saber, que é crucial, mas vamos deixar hipoteticamente de lado o problema de saber como que as nossas ideias se referem às coisas. A intenção de comparar essas diversas atitudes epistêmicas, digamos assim, a crença, o conhecimento, parece mais de acordo com o que os acadêmicos teriam pretendido se eles tivessem se dado conta de que, se tivesse se dado conta, e caso a crítica do sexto empírico seja pertinente, de que eles não teriam direito de estar se pronunciando sobre o que são as próprias coisas, né? Muito embora isso seja um problema no Locke também, porque o Locke pretende dizer que nós temos todo o direito de falar da existência de algumas coisas, embora de coisas fora do eu, embora nós só tenhamos acesso às ideias. O que é uma coisa aparentemente paradoxal, mas... Certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, eu vou continuar aqui, 229. Então, os da nova academia preferem a impressão provável e testada de que é simplesmente provável, e preferem a provável, testada e garantida de que essas duas. Mas se os da academia, e também os céticos, dizem que são persuadidos por algumas coisas, é evidente a diferença entre estas filosofias, pois persuadir pode ser dito de diferentes modos, como não resistir, mas simplesmente seguir sem inclinar-se ou afetar-se excessivamente, como dizem que a criança é persuadida pelo tutor, mas às vezes é assentir a algo, através de escolha ou por simpatia, devido a um querer excessivo, como o devasso é persuadido por quem valoriza a vida extravagante.
Por isso, uma vez que os do círculo de Carnéides e de Clitômaco dizem que estão excessivamente inclinados a algo por estarem persuadidos, e também que as coisas são persuasivas, mas dizemos que as coisas simplesmente parecem-nos sem muitas afetações, assim diferiríamos deles. Uhum. Nossa, aqui eu acho que a minha leitura consegui ler muito bem essa tradução aqui. Pois persuadir pode ser dito de diferentes modos, como não resistir, mas simplesmente seguir, sem inclinar-se ou afetar-se excessivamente, como dizem que a criança é persuadida pelo tutor. Aqui é um caso de persuasão, né? Mas às vezes é assentir a algo, através de escolha ou por simpatia, devido a um querer excessivo, como o devassa é persuadido por quem valoriza a vida extravagante. Segundo caso aqui de persuasão. E daí o sexto, então, conclui, por isso, uma vez que os do círculo de Carnéides e de Clitômaco dizem que estão excessivamente inclinados a algo por estarem persuadidos, e também que as coisas são persuasivas. Mas nós, pirrônicos, dizemos que as coisas simplesmente parecem-nos, sem muitas afetações. Nós assim diferiríamos deles. Uhum. É uma passagem difícil essa, né? Ela parece dizer respeito a uma questão ligada a uma atitude intelectual, né? Basicamente, assim, é uma disposição de ter crenças mais fortes ou não. Né? Parece que é em torno disso que gira essa passagem, né? Quer dizer, para ser um pirrônico, você não deve ter crenças fortes. Se você está assim fortemente persuadido de alguma coisa, essa é uma passagem que vai bem na direção das demais que enfatizam a ideia da ataraxia como um estado psicológico, né? Quer dizer, haveria algum aspecto assim de que da valorização, não da ausência de crenças, porque isso não é possível, mas de um certo ideal filosófico de moderação de crenças, né? Você apenas segue como um tutor, você não... Mas como entender exatamente esse exemplo do tutor, né? E, por outro lado, quer dizer, o acadêmico, assim como ele seria mais complacente assim, com a ideia de que você pode adotar, vamos dizer, aspectos do que é bom ou do que é mal de outras filosofias, você pode, na prática, dar crença para essas coisas como se elas fossem verdadeiras, né? Na verdade, desse ponto de vista, a filosofia acadêmica ela tem um efeito mais tênue, né? É como se, com relação a certos, tudo se passa aparentemente como se o acadêmico fosse aquele que, embora tivesse uma posição filosófica, acerca, epistêmica sobre as coisas e tudo, sobre a possibilidade de encontrar a verdade, na prática, ele muitas vezes filosofasse de um jeito mais parecido com o filósofo dogmático do ponto de vista dos pirrônicos, né? Ele dissesse, olha, sei lá, eu estou aqui filosofando, mas eu sou acadêmico, embora eu esteja dando adesão a isso, não é por achar que esse discurso é um discurso absolutamente em conformidade com a verdade, né? Mas dá a impressão de que seria um filósofo que, do ponto de vista prático, talvez tivesse menos, externamente, assim, pelo menos, da maneira como ele adota crenças e tal, seria mais um ceticismo nominal, digamos assim, muitas vezes, do que do ponto de vista da prática. Enquanto que o sexto empírico aqui parece estar justamente enfatizando essa ideia de que o ceticismo tem que se traduzir numa atitude prática de não ter crenças muito fixas ou muito veementes, né, sobre nada. Como é que vocês entendem esse exemplo aqui do tutor? O que isso Olha, evoca para para vocês? mim, porque diz aqui o tutor ele é alguém que cuida, alguém que ensina, está criando ali a criança.
a criança, o que que a gente nota? A criança, muitas vezes, ela faz uma coisa não porque ela está entendendo, porque ela quer, mas porque ela obedece. Sim. Ela simplesmente obedece. Mas também acontece de você persuadir uma criança a fazer uma coisa, seguir uma ordem, uma orientação que você está dando, e às vezes talvez ela até teima, e você fala alguma coisa e ela não tem o que dizer, ela aceita, ela se conforma e obedece, e segue o que você está falando, mas não porque ela entende completamente aquelas razões que você está dando, ela se convenceu, ficou sem resposta para te dar, e tá bom, vou fazer. Uhum. Entendeu? Então, isso aí é estranho. Mas olha que engraçado que ele diz assim, sem forte inclinação nem tendência, né? É, a criança ela não faz porque ela quer, tá bom, assina embaixo, tá bom, vou fazer. Eu não sei, não Mas é sei um o que exemplo dizer. que é difícil realmente de ver o que ele quer exatamente sublinhar com isso, né? É, Quer dizer, ele segue, a criança segue porque não se põe talvez a questão sobre se é para fazer isso ou não. Ela segue o que o professor diz para fazer. Mas quando ele diz que é sem forte inclinação nem tendência, a impressão que dá é que a criança vai seguir, mesmo que ela possa descobrir que não está de acordo com aquilo, de alguma maneira, assim, né? Quer dizer, não quer dizer que é. ela está tomando aquilo como uma verdade inquestionável. Ela está seguindo o que o professor diz para ela fazer. Isso não impediria que ela descobrisse depois que o que ela aprendeu ali não seja bem aquilo, né? Também é uma coisa de confiar no tutor, né? Uhum. Vou me guiar por ele, confia nele. Se o tutor aí é o fenômeno, são as fantasias, ele se deixa guiar pelos fenômenos, pelas fantasias, mas sem achar de repente que isso é uma coisa absoluta. Talvez é melhor ali no momento, por enquanto, seguir as coisas tal como elas estão me aparecendo, tal como esse tutor está me mostrando, Uhum. mas eu não tenho uma forte inclinação de que é assim mesmo, talvez haja um engano aí. Sim. Essa coisa essa afetação excessiva que eu também acho que a palavra em grego lá é alguma coisa derivada do pathos, né? A palavra deixa eu ver aqui, epestai, não, peraí, prospateias, pateias, no final, né? Pateias é o sufixo ali. Você vê que é uma palavra derivada de patos, né? Uhum. Afetação, mas porque o cético ele não tem problema com as afecções, né? Ele segue de fato as afecções, mas bom, mas o termo aqui pode querer dizer outra coisa, pode ser outra palavra, né? Talvez seja só uma coincidência ali. Prospateias. Os plateias, Prospateias, né? Pateias é afecção. Pros é o superlativo ali, sem muita afecção, né? Uhum. Bom, e se a gente lembrar lá do início das hipotiposes, a gente sempre vê que o cético reconhece suas afecções, segue as afecções sensíveis, né? Segue as fantasias na medida em que elas são afecções Uhum. causadas pelos fenômenos, etc. Agora, ali o que ele sublinha é justamente É, o seguinte fato, né? Que tem afecções que o guiam, mas que a crença é algo que pode acrescentar ao fenômeno uma outra ah, dimensão, que é justamente aquilo que aparece como causa de perturbação, né?
Então, Uhum. indiretamente, é uma coisa parecida com isso aqui que está sendo dita ali. Se você simplesmente segue e diz é bom ou é mal, eu tenho a experiência, é uma coisa. Se você, além disso, você tem a inclinação de achar que de fato as coisas são assim, né? De que aquilo é um bem por natureza, o que parece estar ligado aqui a essa espécie de simpatia, a essa escolha, né, de que aquilo que está sendo experienciado deve de fato ser dessa natureza, né? Então, eu não sei, é como se tivesse duas camadas diferentes, pelo menos, né, da experiência, ou duas maneiras diferentes de viver a experiência, uma delas de acordo com que essa maneira cética, que seria apenas de acordo com o que ele chama de metriopateia, né, é seguir as afecções, mas Sem se usando a empolgar demais. sem se empolgar demais, exato. Talvez é uma coisa prática, né, de certa maneira, como se isso daí fosse realmente a dimensão prática do pirronismo, né? Você tá inclinado ali por uma determinada coisa, mas você não esquece que aquilo tem dois lados, que você não vai se lançar, como se no fundo fosse isso, assim, né? Você tivesse sempre que ficar de resguardo, de não tomar, é uma coisa psicológica mesmo, né? Uma espécie Pé atrás. de um pé atrás, é uma instrução psicológica sobre o papel das crenças, né? Sim, é porque, posto que os partidários de Carneades e Clitômaco dizem que eles são persuadidos por uma forte inclinação e que alguma coisa pode ser plausível, enquanto que nós dizemos simplesmente sem um pendor. Também nisso nós diferimos deles, né? Esse é o aspecto em que, um dos aspectos em que se mostra, seja qual for o alcance disso, né, em que se mostra uma diferença entre acadêmico, uma diferença clara, né? Porque com relação, por exemplo, a dizer que nada pode ser apreendido, essas afirmações, elas são contestáveis do ponto de vista dos comentadores, né? Tem comentadores, por exemplo, como o Khoasan, que é o cara que é o cara que propõe a leitura dialética dos acadêmicos. Ele diz, não, o que os acadêmicos estão propondo quando eles dizem que nada é apreensivo é apenas um argumento dialético que eles extraem daquilo que os estoicos afirmam sobre o que deve ser apreendido, né? Eles próprios não têm nenhuma posição sobre isso. É diferente do que a gente está lendo aqui no Sexto Empírico. Evidentemente que por esse texto aqui, a gente não teria como dar razão para o Khoasan, a gente deveria entender que essa é uma posição que os próprios acadêmicos estão sustentando. Mas mal ou bem é um assunto controvertido. Agora, o que parece não ser controvertido é que, do ponto de vista da moral, os pirrônicos buscaram um tipo de ataraxia, e esse conceito de ataraxia não parece estar presente na filosofia acadêmica, ou não parece ter tido maior importância. Quer dizer, do ponto de vista da moral, você tem acadêmicos que são mais inclinados ao estoicismo, em geral, né? Tem outros que, por exemplo, o que se diz do Carneades é que ninguém sabe exatamente o que ele próprio advogava sobre. O Clitômaco, parece que. O Clitômaco, que era aluno. Talvez ele tenha falado isso meio de brincadeira, mas era o aluno dele e dizia que ele próprio não sabia o que Carneades pensava acerca do bom e do mal, do que é bom e do que é mal, né? Sei lá, mas
essa questão sobre o posicionamento, assim, como entender, né, as consequências da filosofia acadêmica do ponto de vista da moral. Não que seja simples entender o que é isso no caso do pirronismo, né? Mas tem um perfil, né, pelo menos um perfil dessa ideia de que existe uma prática uma prática específica dos céticos de lidarem com paixões perturbadoras, digamos assim, ou com a maneira como as crenças são capazes de produzir perturbação. E que é um negócio que vai aparecer no Montaigne também. O Montaigne, essa ideia de que as paixões podem... Se bem que essa ideia também está presente no estoicismo, né? A ideia de que as paixões são perturbadoras. Mas as receitas dos estoicos para lidar com isso são diferentes das dos céticos, né? Mas a ideia de que deve haver uma moderação, né? Essa ideia vai estar presente no Montaigne também. Quer dizer, é um aspecto de uma prática moral psicológica que, sei lá, se você pensar em ensaios assim, né? Ensaio sobre a diversão, por exemplo, né? Teria o que extrair no Montaigne desse tipo de coisa, né? Embora o próprio Montaigne faça afirmações, não estou dizendo que isso alinhe imediatamente o Montaigne com o pirronismo, porque ele mesmo diz, tem momentos em que ele diz, por exemplo, quando ele diz que ele não está disposto a contrariar a sua própria imaginação, em que ele diz, se alguma coisa parece para mim aceitável, eu não me oponho a isso. Basta que esta crença, mesmo sendo falsa, ela seja capaz de me trazer alguma espécie de bem-estar, né? Eu deixo a minha imaginação seguir os seus caminhos, né? Mas é um pouco essa ideia, né, de que você tem que... O que é uma ideia paradoxal, porque ela parece se aproximar da filosofia acadêmica por um lado, né, assim, sei lá, não estou me perguntando se isso que eu estou aceitando como uma crença eu posso demonstrar ou não, mas simplesmente é algo que me parece plausível e me traz um efeito. Eu avalio isso como sendo bom momentaneamente, né? Mas ao mesmo tempo é um negócio que parece ter a ver com essa ideia de deixar seguir o fenômeno como ele se manifesta, assim, né? Sem ter nenhuma crença assim, mais... O fato é que essa discussão, esse aspecto moral dessas filosofias certamente ressoam, né? Ressoam assim, na filosofia do Renascimento, no caso como Montaigne, assim. Essa ideia de você extrair uma consequência psicológica, né, da reflexão filosófica. Que, no caso deles, não se chama psicológica, né? É algo que está no âmbito do que eles chamam de moral, no sentido amplo, né? Quer dizer, algo relacionado ao comportamento, algo relacionado ao modo de agir, né? Olha lá, e vem mais coisas aqui no texto sobre isso. Posso continuar a leitura, então? Por mim, pode. Ok. 231, então, mais um ponto aqui de distinção entre novos acadêmicos e pirrões, e agora, no que diz respeito ao fim, né? A finalidade de cada uma das duas filosofias, ao telos, né? Uhum. Porém, também diferimos dos da nova academia quanto à finalidade, o telos.
Pois, por um lado, eles dizem que se ordenam a si mesmos segundo a probabilidade, que usam de acordo com a vida. Por outro lado, nós vivemos não dogmaticamente, seguindo as convenções e os costumes e as afecções naturais, e diríamos mais ainda com vistas à distinção, se não objetivássemos a concisão. Uhum. Aqui na tradução do Bury, talvez ajude a entender um pouquinho mais. O Bury diz assim: ademais, com relação à finalidade, ao fim da vida, diferimos dos da nova academia, pois enquanto que os homens, enquanto que eles professam, pois enquanto que os homens que a professam conformar a sua doutrina usam a probabilidade como guia da vida, então o critério de vida dos novos acadêmicos é a probabilidade, né? Uhum. O pirrônico, por sua vez, vive de maneira não dogmática, seguindo as leis, costumes e afecções naturais. Uhum. Physikois pathesin, afecções naturais, physikois pathesin. Então, enquanto que o critério do pirrônico são essas physikois pathesin, afecções naturais, o critério do acadêmico é a probabilidade. Então, o novo acadêmico, ele seguia na vida através do critério da probabilidade, enquanto que o pirrônico seguia na vida pelas suas afecções naturais, conformando-se às leis, costumes. Uhum. Então, leis e costumes e afecções naturais são aí compatíveis, e isso serve como critério para o pirrônico, e isso distingue o pirrônico do acadêmico, que, por sua vez, usa esse critério da probabilidade para se guiar na vida. E nós diríamos mais disso se não visássemos a concisão. Infelizmente, ele estava visando a concisão aqui, e nós não sabemos melhor como é que ele entendia essa diferença. Então tá. Quer dizer, de toda forma, né, o que dá para extrair daqui, você veja, ele diz leis, costumes e afecções naturais. Ele não fala nada sobre se essas coisas são todas compatíveis entre si ou não, mas ele também não parece estar preocupado com isso e nem com o fato de que essas coisas pudessem criar alguma espécie de conflito entre si e fosse necessário algum critério para escolher, por exemplo, entre afecções naturais e costume. Quer dizer, é como se esses problemas de decisão entre essas diversas coisas não fosse nada de filosoficamente importante. Isso daí é como se fosse algo do terreno da vida comum e você vai se ajeitando na medida em que as coisas vêm. Nada disso daí é um critério no sentido forte de como tomar uma decisão sobre A ou B ou C, né, na verdade. Simplesmente ele supõe que essas coisas são, de modo geral, compatíveis, você vai ter situações em que você vai ter que escolher entre elas e pronto. E no caso dos acadêmicos, ele parece estar sugerindo que essa definição do aprovável é algo a que se pudesse recorrer como um critério positivo para tomar decisões específicas, né? Como se você tivesse um critério específico que em certos momentos fosse o critério acadêmico ao qual você pudesse recorrer para tomar uma decisão pontual, assim, né? Que é diferente do que o pirrônico parece estar sugerindo aqui, né? O pirrônico é uma posição mais de neutralidade, né? Nós seguimos as ações comuns da vida, nós não temos um critério específico. Aparentemente parece ser uma coisa nessa direção, para decidir entre A ou B, né? Nós simplesmente, se for uma posição filosófica, nós vamos pôr em dúvida, mas afora isso, nós vivemos a vida comum de um jeito não filosófico, né? Quer dizer, de um jeito filosófico no sentido em que nós estamos evitando dar adesão com um excesso de
de entusiasmo por uma determinada coisa ou por outra, né? Nós nos mantemos numa posição de distanciamento em algum sentido, assim, né? Mas vamos resolvendo as questões práticas sem ter um critério pontual que diga aqui o costume e as leis, como fazer isso, né? Enquanto que no outro caso, você dizer que tem um aprovável, né? O aprovável que seria no sentido mais substantivo, né? Por exemplo, quando no Contra os Éticos, né, tem aquela passagem em que o sexto empírico discute sobre como que o cético deveria proceder se ele estivesse, se ele fosse obrigado por um tirano a uma ação vergonhosa, sob a pena de que toda a sua família, eu não lembro bem como é que é o exemplo, que a sua família fosse torturada, ou pena de uma punição, né, de uma tortura. O sexto empírico diz, como o cético agiria? Ele dá uma resposta, no sentido, o cético ele agiria como qualquer pessoa, ele tentaria fazer o correto na medida das suas possibilidades. Mas, quer dizer, não é que o cético suspenderia o seu juízo e pronto, né? Ele não tem um critério filosófico que o obrigaria a agir de uma maneira numa situação como essa. Ele agiria de acordo com seus valores. Mas a filosofia não seria, num caso como esse, algo que o obrigaria a agir de uma maneira como se ele estivesse dizendo: se você não agir dessa maneira, além de você cometer um ato vergonhoso ou de você ser torturado, você vai ter um problema a mais, que é o fato de você agir contra a sua filosofia. Enquanto que nesse caso aqui, quer dizer, se você tem um aprovável, digamos que esse filósofo diga que o estoicismo é o aprovável, é aquilo que está mais próximo da verdade. Num caso como esse sujeito preferiria passar pela tortura, por exemplo, né? Como uma opção filosófica, né? Eu não estou fazendo nenhum juízo sobre o que se deve ou não fazer num caso como esse, né? Que espero que nenhum de vocês venha a estar nessa situação. Mas é simplesmente sobre... Eu acho que isso tem algo a dizer sobre o papel da... Enfim, eu estou aqui especulando, né? Ele próprio disse que não poderia falar mais sobre isso, mas não fala. E aí, em seguida, o Arcesilau, né? Que ele diz que é o que mais se aproxima do pirronismo. Exatamente. Agora ele passa a falar do Arcesilau. O negócio fica bem interessante agora, hein? Contudo, Arcesilau, que dissemos ser o líder e fundador da média academia, de fato me parece que compartilhou os argumentos pirrônicos, tendo em vista que sua conduta, a Gauguin, é muito próxima da nossa. Pois o Arcesilau nem declara ter descoberto algo sobre a existência ou inexistência das coisas, nem prefere uma coisa a outra de acordo com a plausibilidade ou implausibilidade, porém suspende o juízo sobre tudo. E a finalidade é a suspensão de juízo, que é acompanhada pela imperturbabilidade, como nós falamos. Quer dizer, aqui falando do Arcesilau, ele acaba falando muito do próprio pirronismo, né? Mas ó, aqui na minha tradução tá de outro jeito. Tá assim: e para ele, o fim é a suspensão do assentimento, a qual nós dissemos que se associa à tranquilidade. O Arcesilau não teria dito que a suspensão se associa à tranquilidade, né? E esse
se associa à tranquilidade é o acréscimo, Ah, sim, é aparentemente, verdade. Mas nessa tradução... de acordo com esta tradução aqui. Uhum. Aqui está, e a finalidade é a suspensão de juízo, que é acompanhada pela imperturbabilidade, como nós falamos. Uhum. Os tradutores aqui tiveram cuidado aqui, como nós falamos, né? Bom, em todo caso, eu acho que a gente fica, tem uma recapitulação aqui da filosofia pirrônica, né? O cético, ele não diz, o cético pirrônico nada diz sobre a existência e inexistência das coisas, e aqui o termo grego hiparxeos re aniparxias, Uhum. que quer dizer existência ou inexistência, né? Mas também quer dizer que é realmente assim ou não é realmente assim. Esse termo ele é bem ambíguo às vezes. Mas em todo caso ele diz que o cético, o pirrônico, ele diz que o Arcesilau, da mesma maneira que o pirrônico, não se manifesta sobre ter descoberto algo sobre a existência e inexistência das coisas, Uhum. não é um ponto em comum. Ele também não prefere uma coisa a outra de acordo com a plausibilidade ou implausibilidade, é o segundo ponto. Mas suspende o juízo sobre tudo, que é o que o cético pirrônico faz. Uhum. E aí, aparentemente, o sexto está sugerindo que tem uma semelhança também no que diz respeito ao telos, que é suspender o juízo, porque suspendendo o juízo, há uma conexão entre a suspensão de juízo e a ataraxia, que é a finalidade última do cético, é a ataraxia. O cético pirrônico é a ataraxia. Como ela está vinculada, aí ele descobriu, fez essa descoberta de que a ataraxia se vincula com a suspensão. Então, a gente tem aí a finalidade, suspender o juízo sobre tudo, porque assim advém a ataraxia. Então, são esses pontos aí de semelhança com o Arcesilau. Uhum. Em seguida, em 233, ele começa a apontar daí diferenças, né? Uhum. Mas, por enquanto, ressaltam aqui as semelhanças, né? Uhum. Dado o tema que eu pesquiso, me chama muita atenção, lógico, essa sentença aqui, pois nem declara ter descoberto algo sobre a existência ou inexistência das coisas. Uhum. E aí tem essa dificuldade com o termo grego aqui, se quer dizer existência mesmo ou não, né? Que eu não sei. Porque hiparxeus, muitas vezes, é usado para dizer, ó, a coisa é assim mesmo. Então, não tem assim uma conexão tão... Quer dizer, eu não sei se tem essa conexão, não tem, esse termo tem essa conexão ou não com existência, existência real. Por exemplo, existe essa cadeira, ou não existe essa cadeira. Ou a cadeira é tal como eu percebo, eu não sei como lidar com esse termo aí, sabe? Se se trata de existência ou inexistência, né, como eu trabalho aí com essa questão se o cético põe ou não o problema da existência do mundo exterior, isso aqui tem importância para mim, né? Seria, se vocês puderem me dar alguma luz aí sobre isso, eu agradeceria. Enfim, até aqui, veja, ele está insistindo no fato de que até aqui parece compartilhar as doutrinas com os pirrônicos de modo que a sua via e a nossa não fazem senão uma. Então, ele parece estar tomando, pelo contexto, essas afirmações como tendo um sentido muito próximo do que tem para o sexto empírico, né? Então, seja o que quiser dizer Rosson Epitologon, quer dizer, na medida em que nós filosofamos, né, parece que isso estaria próximo do que teriam pretendido fazer os acadêmicos, supostamente, né? Mas não sei, talvez isso seja tirar um pouco demais dessa semelhança que ele está querendo apontar aqui. Uhum.
Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, evidentemente que ele não está pretendendo aqui dizer que, no sentido em que nós fenomenicamente dizemos que algo existe ou não existe, né, que existe aqui um objeto na minha frente, ele parece estar de acordo com o que nos aparece, com o que um pirrônico diria quanto ao fato de que nos aparece que há aqui uma coisa, né? Que seja o que for essa existência ou não existência, é algo que está para além disso, né? É sobre se isso que parece existir é de fato algo existente, né? Aí vai aparecer uma pequena diferença aí, né? Pequena, não sei, mas... Continuamos? Vamos. 233, e também diz que suspensões fracionadas de juízo são boas, e que assentimentos fracionados são maus. Não obstante, alguém poderia dizer que nós, por um lado, dizemos isso de acordo com o que nos aparece, e não assertoricamente, mas ele, Arcesilau, por outro lado, diz isso como se fosse de acordo com a natureza, de modo dizer a suspensão de juízo ser boa e o assentimento mau. Parece um pouco ruim essa tradução. E fracionado não é uma boa maneira de... É uma escolha meio ruim, né? Aqui está assim, ele diz que a suspensão... O que é um assentimento fracionado? Parece não nem fazer muito sentido essa frase. Ele diz também que a suspensão de assentimento sobre casos particulares, quer dizer, talvez uma suspensão parcial do juízo, né? É uma boa coisa, e o assentimento sobre coisas particulares uma coisa ruim. Não é apenas a suspensão em geral que é vista como um bem, quer dizer, como se houvesse algum sentido. O jeito mais claro de traduzir parece esse aqui, né? Não é só adotar a filosofia da suspensão do juízo ou deixar de adotar. As suspensões de juízo são elas mesmas um bem ou deixam de ser um bem. Sobre aspectos particulares. A não ser que, salvo pelo fato de que nós dizemos essas coisas segundo o que nos aparece, sem nada assegurar, enquanto que eles as avançam em referência à natureza das coisas, de modo que ele sustentou que a suspensão do assentimento era uma boa coisa e o assentimento uma coisa má. Quando ele fala que essas coisas, ele parece estar se referindo ao conjunto de coisas que foi dito antes, né? Ou será que é só sobre o assentimento ou a falta de assentimento? Talvez seja sobre essas coisas todas que estão no parágrafo 232, incluindo a ideia de que se deve suspender o juízo sobre tudo e de que a suspensão é uma coisa boa. Uhum. Então, aqui estamos o mais longe possível dessa interpretação dialética, né, do ceticismo acadêmico. O cético Arcesilau, o filósofo acadêmico, teria dito que as suspensões do juízo particulares são em si boas. O simples fato de suspender o juízo é algo bom. E o assentimento particular sobre... O ato de assentir sobre algo seria algo ruim.
E vamos continuar? Você está... Vamos. Posso só fazer uma observação? Claro. Eu acho interessante frisar aqui, ó, que nessa diferença com os novos acadêmicos, com Arcés e Lau, aqui no caso, o Sexto ele destaca aqui o seguinte, né, que eles dizem essas coisas, fazem essas afirmações de que é bom ou é mal, etc. Ou talvez ele está se referindo ao que foi dito no parágrafo anterior, como você vinha dizendo, mas em todo caso, eles, os novos acadêmicos, dizem essas coisas como se fosse de acordo com a natureza. Prostem fizem. E é isso o que o pirrônico não faz, né? O Exato. pirrônico jamais diz as coisas prostem fizem, jamais diz de acordo com como as coisas são riparxeus, prostem físeis, como as coisas são em si mesmas, se elas são tal como aparecem. Aqui eu acho que destaca, mais uma vez, a gente permanece no campo do fenômeno, né? Sem um comprometimento com que as coisas tal como elas nos aparecem, as coisas são em si mesmas tal como elas nos aparecem, né? Mas olha que E coisa curiosa aqui, porque o Burnett, eu não sei se até que ponto que a gente pode levar isso adiante aqui, ou se isso é muito especulativo, mas o Burnett, ele sugere que o discurso psicológico sobre estados mentais entre os antigos era algo que é um discurso ainda muito, vamos dizer, incipiente, né? Que você não pode falar bem de estados mentais independentes. Mas se essa frase aqui, pelo que parece, essa frase que você leu sobre a natureza das coisas, pelo menos de acordo com a tradução, diz o seguinte: nós dizemos essas coisas segundo o que nos aparece sem nada a serir, sem nada a assegurar, na verdade, sem nada a garantir. Enquanto que eles as avançam, enquanto que ele as avançava em referência à natureza das coisas. De modo que ele sustentava que a suspensão do assentimento era uma boa coisa e o assentimento uma coisa má. Quer dizer, o que se está dizendo sobre a natureza das coisas? É algo que se está dizendo sobre a natureza da própria suspensão. Então, o ato de suspender em si é visto como bom e o ato de suspender em si é visto como mal, né? De um modo tal que se pode falar de suspensão ou falta de suspensão como físei, como coisas, né? Como a natureza diz respeito, quer dizer, suspender ou não suspender são atos naturais da nossa mente. E faz sentido dizer sobre eles que eles sejam bons, que não sejam bons, né? Nesse caso particular, quer dizer, o discurso sobre a natureza é um discurso sobre assentimento ou não assentimento. Aparentemente, né? Não é sobre as coisas fora da mente. É sobre algo que parece uma coisa abstrata da mente, de certa maneira. Não sei, tive essa impressão aqui pela maneira como está traduzido aqui. Uhum. Certo? Certo. Continuamos, então? Vamos. Vamos lá, 234. Mas, se deve-se crer no que se diz sobre ele, falam que primeiramente parece ser pirrônico, mas na verdade era um dogmático. E uma vez que testava seus companheiros através do método aporético,
para saber se naturalmente tinham disposição para a assimilação dos dogmas de platônicos, suas opiniões eram aporéticas. Contudo, de fato, ele transmitia os dogmas de Platão aos companheiros naturalmente dispostos. Daí Ariston dizer sobre ele: pela frente, Platão; por trás, Pirro; no meio, Diodoro. Por empregar dialética de acordo com Diodoro, mas ser estritamente um platônico. Uhum. Então, veja, ele está aqui agora mencionando uma outra fonte, aparentemente, sobre a qual ele parece ter dúvidas, né? Se for aceitável esta afirmação, ele, na verdade, não era... Toda essa semelhança é só aparente, né? Que afirmação? A afirmação de que, na verdade, que é essa afirmação que surge, quer dizer, surge, não sei quando surge, pode ser realmente algo duvidoso, mas que é a forma do Antíoco, né, de interpretar a filosofia do Arcesilão, né? O Antíoco, segundo quem? Valeu, Pedro. Até a próxima. Segundo quem, né, o Antíoco, na verdade, os filósofos da nova academia eram, na verdade, platônicos que mantinham a filosofia, os dogmas do platonismo, que eram, na verdade, herdados de Pitágoras, com uma doutrina esotérica, né, com S, uma doutrina secreta só para iniciados. E essa parte dialética da filosofia dos acadêmicos seria só uma espécie de ciclo básico do Platão, da filosofia acadêmica. Só se depois que você demonstrou sua capacidade de ser um bom cético, é que você pode virar um dogmático, sem se tornar um dogmático excessivo, um dogmático metido à besta. E depois os partidários do Filo, né? Os partidários de Filo dizem que na medida em que nós nos apoiamos no critério estoico, ou seja, a impressão cognitiva, as representações apreensivas, né? As coisas são inapreensivas, mas no que diz respeito à natureza das coisas elas mesmas, elas são apreensivas. Mas, por outro lado, Antíoco introduziu o estoicismo na academia, de modo que se diz a seu respeito que ele fazia filosofia estoica na academia. Ele se esforça com efeito de mostrar que os dogmas dos estoicos estavam em Platão. De modo que a diferença entre a via cética e as academias quarta e quinta são óbvias. Quer dizer que as próprias coisas sejam apreensíveis, né? É um mistério realmente o que é esta afirmação. Tem um comentário do Miles Burnett a respeito dessa passagem, naquele artigo Can the Skeptic Live His Skepticism? Uhum. Ele diz o seguinte, olha só, de acordo com Filo, não é que as coisas em sua própria natureza não podem ser captadas, apreendidas, Sim. mas que elas não podem ser apreendidas pelo critério estoico da impressão cataléptica. Uhum. Mas sabe-se lá De acordo com Filo. em que sentido ele disse isso exatamente, né? Quer dizer, uma coisa é você dizer, bom, eu não posso apreender porque eu não tenho como discriminar qual é uma representação apreensiva, mas dizer que as coisas em si podem ser apreendidas, será isso uma afirmação
categórica sobre as coisas em si mesmas? Ou será apenas algo com relação à possibilidade de que elas venham a ser apreendidas, né? Estaria o Aham. Filo dizendo que quando nós conhecemos as coisas, nós estamos conhecendo as coisas em si mesmas, como diriam os aristotélicos, por exemplo, né? Parece difícil de admitir isso. É alguma coisa sobre ser ou não possível conhecer as coisas enquanto tais, né? A primeira metade da sentença parece ser clara, né? A impressão, de acordo com a impressão apreensiva, as coisas São não são inapreensíveis. inapreensíveis, né? Sim. Claramente está recusando o critério estoico como um bom critério de verdade para saber como são as coisas em si mesmas, né? Se Isso for pelo daqui, critério estoico, não dá para saber. isso parece ser algo que corresponderia à leitura dialética, né? Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo: ok, nós, acadêmicos, estivemos até aqui dizendo que as coisas são inapreensíveis. Mas, ao fazer isso, nós adotamos a leitura dialética, porque elas só são inapreensíveis se nós aceitarmos a concepção estoica do que é o conhecimento. Se nós tivermos uma outra concepção, nós podemos falar de coisas. De uma apreensão das coisas em si, de alguma outra coisa, quer dizer, de uma forma de conhecimento que estaria relacionada com a filosofia acadêmica, né? Que provavelmente foi o que causou escândalo, né? Porque no início dos acadêmicos tem uma passagem ali, que é uma parte que sobrou da segunda versão dos acadêmicos, em que Cícero começa a falar, a tratar de como foi recebida com escândalo e surpresa a opinião do Filo, que por causa disso ele foi rejeitado como sendo uma espécie de defensor de uma heterodoxia que era incompatível com o pensamento acadêmico original, mas aí o texto está corrompido. A partir dali você não sabe exatamente quando o Cícero ia explicar o que era que ele tinha exatamente admitido. Isso aqui é uma fonte importante para complementar essas coisas que a gente lê no Cícero, que a gente não sabe bem o que são. Uhum. Mas, seja como for, ele acha que isso não tem nada a ver com o ceticismo. É. Quer dizer, de toda maneira, né, considerar a natureza das coisas nelas mesmas. Sei lá, para você poder considerar a natureza das coisas nelas mesmas, você já precisa, quem sabe, admitir que há coisas em si mesmas, né, para além das representações, diferentes das representações, né? Aparentemente, né? Não sei. Só afirmar que há coisas em si mesmas para além das representações parece algo que aponta numa direção que vai além do que o sexto empírico parece querer dizer, né? É. E tanto é que a expressão aqui ela é forte, né? É rosson de epíten physei. Uhum. Muito semelhante àquela anterior que a gente viu, rosson epitologoi, né? Sim. E, no final, essa é a passagem aqui sobre... sobre ceticismo pirrônico e empirismo, medicina empírica. Eu acho que eu podia ler isso daqui e a gente fazer um comentário geral simplesmente para não deixar... A gente termina o semestre terminando o primeiro livro, né? E no segundo a gente começa no livro 2, né? É, pode ser. Eu vou só fazer uma leitura geral aqui e a gente comenta no tempo que falta aqui, o que for possível aqui. Posto que alguns dizem que a filosofia cética é a mesma coisa que a escola médica empírica,
É preciso saber se esse empirismo assegura que as coisas obscuras são inapreensíveis. É preciso saber que, se esse empirismo assegura que as coisas obscuras são inapreensíveis, quer dizer, se faz essa afirmação num sentido análogo ao da filosofia acadêmica, né? Isso não é a mesma coisa que o ceticismo e não conviria ao cético aderir a essa escola. Você veja que coisa, né? Porque é uma escola médica, então parece ser algo que não põe nenhum problema o sujeito aderir a uma escola filosófica e a uma escola médica ao mesmo tempo. Claro que só se espera que haja uma coerência entre essas duas coisas, né? Ele poderia, em vez disso, seguir a escola, ao que me parece, seguir a escola que se chama metódica. Então, embora ele seja o sexto empírico, ele está recomendando, como mais próxima do pirronismo, o método, o chamado métodon. Ela é, com efeito, a única entre as escolas médicas que parece não incorrer na precipitação acerca das coisas obscuras, afirmando, tendo a pretensão de dizer se elas são ou não são apreensíveis, mas que, seguindo o que é fenômeno, extrai o que parece ser proveitoso, nisso seguindo os céticos. Então, os céticos extraem o que é proveitoso do que é fenômeno. Com efeito, nós dissemos antes que a vida comum da qual o cético participa tem 4 partes: a conduta da natureza, a necessidade dos afetos, a tradição das leis e costumes e o aprendizado das artes. Assim, da mesma maneira que pela necessidade dos afetos, o cético é guiado pela sede a beber e pela fome a comer, é incrível, né, como ele repete os mesmos exemplos em lugares que ele poderia chegar e dar um outro exemplo, assim, que quem sabe ele faz questão de repetir o catecismo, assim, é como se fosse ali aquela frase pronta, assim, né? Onde o cético faz isso, e da mesma maneira nos outros casos, o médico metódico do método é conduzido pelas doenças ao que lhes corresponde pela contração à dilatação, a imagem daquele que, fugindo, que foge no quente à compressão provocada pelo frio, pelo fluxo, a suspensão do fluxo, como aqueles que, cobertos de suor num banho e mergulhados num estado de relaxamento, provocam a suspensão desse fluxo ao se precipitar no ar frio. O cético é a favor da sauna, então. Né? Que as coisas naturalmente estranhas nos constrangem a ir no sentido da sua supressão é óbvio, posto que mesmo o cachorro que tem um espinho na sua pata procura retirar esse espinho. E para não ir além do caráter de esboço da minha obra falando de casos particulares,
eu penso que tudo o que os metódicos dizem desta maneira pode ser situado sob o aspecto das necessidades naturais. Então, de toda maneira, isso dá quer dizer, dá uma extensão, né, à dimensão do que são esses aspectos, esses afetos naturais, quer dizer, tudo que é da dimensão do fisiológico, digamos assim, do que são percepções ligadas, né, ao nosso funcionamento natural, estariam incluídas nisso que o cético, quer dizer, a natureza funciona de um determinado jeito, o cético não vai se opor a isso. Quanto ao uso dos termos sem sustentar opiniões e de maneira indiferente, ele é comum às duas vias. Com efeito, da mesma maneira que o cético se serve sem sustentar opiniões das expressões eu não determino nada e eu não apreendo nada, como nós dissemos, o adepto do método fala da comunidade ou da invasão e outros termos semelhantes sem se indagar para além disso. Similarmente, eles tomam o termo indicação sem admitir opiniões pelo fato de ser guiado pelos efeitos naturais, assim, naturais, bem como contra a natureza, para o que parece lhes corresponder, como eu sugeri, pela sede, a fome ou etc. Há, portanto, uma afinidade entre a via da medicina metódica e o ceticismo, mais do que nos outros casos das escolas médicas, e isso por comparação com elas e não absolutamente. É preciso conjecturar a partir do que precede e de coisas semelhantes. Tendo percorrido todas as escolas que parecem ser vizinhas da via cética, nós levamos a termo a nossa investigação sobre o ceticismo em geral e o primeiro livro das hipotiposes. Agora, olha, assim, essa última afirmação aqui, ela dá a entender o seguinte. Embora ele não apresente nenhuma diferença entre o ceticismo pirrônico e a escola médica, ele diz que há uma afinidade entre ambas, mas não é uma afinidade absoluta, é uma afinidade em comparação com as demais escolas céticas. Né? Quer dizer, é difícil saber exatamente o que pensar disso, porque a gente poderia supor, como eu estava dizendo, pela mera ordem de exposição, que aqui ele estava se reservando a tratar daquilo que fosse mais semelhante ao ceticismo. Mas essa última afirmação parece colocar um parêntese nisso, né? Quer dizer, a gente também poderia ler isso como o seguinte, assim, chegamos aqui num tópico que eu acrescentei aqui porque eu sou médico e eu tenho que falar, vou aproveitar e falar da medicina, porque isso faz parte do meu contexto aqui, mas não estou querendo dizer que o ceticismo e a escola metódica, não estou querendo fazer um julgamento categórico sobre isso. Estou dizendo que, até onde me parece, o que também não parece ser muito surpreendente para um cético, as afirmações da escola metódica parecem ser conciliáveis com o ceticismo. Tá? Quando ele fala aqui sobre indicação, é uma coisa curiosa, porque isso... o Freud tem um artigo, tem mais de um artigo
sobre isso. Acho que o próprio Porchat, no artigo sobre ceticismo e empirismo, ele comenta a respeito disso, né? Essa escola metódica, ela parece ser uma versão menos radical do que a escola dos empíricos, no que se refere a se ater apenas ao fenômeno, né? Por quê? Porque os empiristas, os adeptos da escola empírica, eles se restringem. Qual é a diferença principal entre a escola empírica e a escola dogmática, né? É que isso daí vai aparecer mais adiante quando o Sexto estiver tratando da diferença entre signos indicativos e signos rememorativos, né? A escola empírica, enquanto tal, ela só admite o signo rememorativo, que é o fato de que a experiência mostrou que uma coisa vem acompanhada da outra. Então, se você viu que tomar um determinado remédio causou um determinado efeito, você usa esse determinado remédio. E você vai apenas registrando esses efeitos recorrentes sem fazer nenhuma hipótese sobre o que as coisas são. Enquanto que os signos indicativos são os signos pelos quais, a partir da experiência, o médico, ou aquele que assume um signo indicativo, veria uma coisa como sendo indicativa de algo que não é percebido. E o exemplo que vai ser dado ali as gotas de suor são vistas como um signo indicativo da existência de poros, embora os poros não sejam vistos na pele. É claro que esse é um caso em que foi depois possível constatar que há poros com lentes, né? Mas os usos dogmáticos, de maneira geral, tomariam a experiência como um signo de algo que está para além do fenômeno. E o sexto empírico aqui está, de alguma maneira, dizendo que, em alguma medida, a indicação, o termo indicação, pode ser sustentado de uma maneira adoxastos, quer dizer, se o uso de um vocabulário sobre a indicação, né, vamos dizer o seguinte, é como se o cético aqui tivesse à beira de assumir algo como um instrumentalismo. Digamos assim, eu uso o termo indicação para me referir a um determinado tipo de doença como sendo a causa de vários sintomas. A rigor, esse discurso sobre a doença como causa de vários sintomas é algo que talvez vá além, ou sobre uma causa comum de vários sintomas que não é visível, digamos assim, mas que, ao usar isso, eu consigo ter efeitos benéficos no interior da medicina. Então, é como se o sexto empírico tivesse dando espaço aqui para um tipo de medicina que tivesse uma espécie de latitude maior para aceitar termos teóricos, caso esses termos aceitar hipóteses, vamos dizer assim, caso elas venham a se mostrar úteis do ponto de vista da prática, caso venham a se mostrar benéficas do ponto de vista da prática. Que eu me lembre, eu acho que o Porchat cita essa passagem como uma espécie de ponto importante de como haveria uma espécie de prefiguração aqui de algo como que vai vir a ser o método científico, né? Como algo pelo qual o sexto empírico se afastaria de uma concepção mais estrita de empirismo, né? No sentido de se ater apenas ao que pode ser aceito do ponto de vista do observável, né? E da observação das repetições por meio de signos rememorativos, né? E que é uma coisa que traz uma eficácia prática, né? Exato. E eu acho interessante que ele
fecha o primeiro livro das hipotiposes fazendo uma comparação do ceticismo, que é uma filosofia, e depois dele ter examinado várias filosofias, vários candidatos, e recusando todos como dogmáticos, e é curioso que o que ele examinou antes são filosofias. Sim. Agora ele compara com uma doutrina médica, que não tem um corpo de doutrina. Os estoicos, os epicuristas, Aristóteles, Platão têm um corpus de doutrina. Tem dogmas, tem uma cosmovisão, oferecem sistemas. Quer dizer, quando ele compara o ceticismo com filosofias, ele recusa todas elas são diferentes da escola cética. Uhum. O que tem de mais parecido com o ceticismo é uma coisa que nem é uma filosofia, é uma escola médica. É, mas você sabe que essa discussão é uma discussão que tem uma complicação maior, porque, por exemplo, tem textos, né, tem muitos textos preservados do Galeno, por exemplo, né? E o Galeno, há filósofos, há todo um debate teórico no interior da medicina. Galeno, por exemplo, ele fala muito mal dos médicos empíricos. Ele, que era um médico, né, ele tem teorias médicas ali que são mais próximas das filosofias, sei lá, do estoicismo, de outras filosofias, e que estão, de alguma maneira, ali misturadas com ele próprio, né, o próprio Galeno, ele dá opiniões filosóficas também. Então, eu não sei até que ponto, eu acho que o Galeno tem toda uma literatura, o Galeno, enfim, eu não sabia disso, mas o Galeno é um autor que tem um corpus teórico enorme, assim, enorme. Ele escreveu muito, e entre esses escritos tem escritos sobre filosofia, e tem escritos, inclusive, que ele comenta sobre o ceticismo, né? Então, é um debate que tem duas frentes, assim, o sexto empírico não se desenvolve, ele lança, né, essa ideia de que a filosofia metódica, a medicina metódica é próxima do ceticismo, mas não desenvolve isso também, mas seguramente entre os médicos você vai encontrar também, não sei, eu não conheço essa literatura médica antiga, mas se alguém alguma vez quiser fazer uma pesquisa sobre isso, vai encontrar também no interior desse tipo de literatura posições filosóficas. Podem ser complementares ou não ao que o sexto empírico está apresentando aqui. Tudo isso é um pouco prejudicado pelo fato de que a gente não tem nada. Assim, esse primeiro livro das hipotiposes se perdeu, então a gente não tem nada. O primeiro livro do Contra os Dogmáticos, que seria a versão expandida, né, das hipotiposes, se perdeu. Então a gente não tem nada para saber com maior detalhe acerca disso, né? Mas é interessante, né? Uma coisa... Então é isso, pessoal. Eu acho que nós podemos dar o nosso semestre de trabalho por encerrado. É isso aí. Infelizmente não vamos poder fazer um brinde e abrir uma cerveja aqui. Primeiro porque está frio, depois porque são 5 horas da tarde e eu vou ter que dar uma aula em seguida. E depois porque isso seria uma coisa só virtual, né? Se bem que isso, na atual circunstância, eu mesmo outro dia eu encontrei com os amigos aí para tomar um vinho. Cada um de um lado. Assim. A ciência, né? É o que dá para fazer. Tá bom, então. Valeu, gente. Muito massa aí as discussões todas. Vamos ver esse negócio depois pra gente rever os horários e dias todos. Isso. Tá bom. Combinado. Certo. Legal, então, pessoal. Foi um prazer aí ver vocês aí. Igualmente.
Um abraço, esse gente. semestre. E Tchau, logo, tchau pra logo todos. voltamos a nos ver. Falou. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom trabalho para todo Até mundo. mais, até agosto. Até agosto. Boas férias, né? Supostamente para quem tem férias. É. E bom trabalho para Tchau. quem tem trabalho. Tchau, pessoal. Tchau.